Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, ó Pai, por mais este momento que o Senhor nos concede para podermos estar mais uma vez, ó Pai, trocando conhecimento com os teus filhos e filhas que já me assistem neste momento. Que o Senhor possa falar aos corações nesta tarde, como o Senhor tem feito a cada dia, que possamos, ó Pai, entender, ó Pai, que possamos entender a tua palavra cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, para poder trocar, como eu sempre falo, trocar informações com os teus filhos. Porque, Senhor, o Senhor bem sabe, Pai, eu nada tenho a oferecer, mas aqui estamos, ó Pai, para trocarmos conhecimento. E é por isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? A gente vai estar falando hoje sobre a lição 5. Lição 5 da nossa revista do segundo trimestre, como eu já falei, é a revista da editora Betel. A gente fala sobre o livro de Salmos. Hoje a gente vai estar, o título da lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. O texto áureo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. A verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os textos de referência ainda é Salmo 46, versos 1, 2, 3, 4, 5, 11. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? É interessante, a introdução da lição nos fala aqui, como eu sempre faço, eu vou ler parte da revista e parte de uns rascunhos que a gente sempre faz aqui, tá bom? A introdução, o comentarista fala aqui, essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Em que circunstância será que Lutero estava quando ele compôs esse hino? Quais eram as circunstâncias? Qual era aquele momento que a igreja estava vivendo? A gente vai tentar falar um pouco sobre isso, amém? A introdução nos diz aqui, como eu falo, eu faço um rascunho e às vezes até eu vou ler quase a mesma coisa. Essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus, enfatiza a grandeza. Aliás, o hino Castelo Forte é o hino 581 da nossa harpa cristã. Existe também no Inário para o Culto Cristão, no Cantor Cristão, entendeu? E é um hino muito bacana, só que, infelizmente, as nossas igrejas não têm o costume de cantá-lo, mas a gente tem que aprender a saber a história, procurar a história dos hinos, para a gente ver em que momento, qual era a circunstância que o autor vivia quando escreveu esse livro. Ele foi escrito no ano 1529. O título original era Poderosa Fortaleza é o Nosso Deus. Ele expressa a alegria pelo livramento concedido pelo Senhor ao seu povo durante um sítio terrível. Aliás, o Salmo é que expressa isso, a alegria pelo livramento concedido pelo Senhor ao seu povo durante uma batalha ou um sítio terrível. A estrutura do Salmo 46, ela se divide em três partes. Primeiro, celebração de Deus como defesa, mesmo que a terra seja abalada, que está nos versos de 1 a 3, celebração de Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam, versos 4 a 7. E a terceira parte
E a terceira fase, a terceira parte desse salmo, nos diz aqui, Deus, celebração de Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com seu juízo. Está no versos 8 a 11. É bem provável que seu contexto seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios, no tempo do rei Ezequias. É interessante, se vocês puderem, anota aí, depois vocês leem. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 18 e 19. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32. E Isaías também, capítulos 36 a 37. Vai dar mais ou menos as circunstâncias que estava acontecendo quando o escritor escreveu este salmo. É interessante, só a título de curiosidade mesmo. Alguns falam que Davi escreveu esse salmo. Outros falam que Ezequias, o rei, era profeta e ele escreveu os salmos 46, 47, 48. Alguns falam que foi os filhos de Corá escreveram este salmo. Mas, como falei, só de curiosidade mesmo, que o escritor não vai mudar o teor ou o conteúdo do salmo. Quem quer que tenha escrito este salmo, ele fala sobre os livramentos que o Senhor Deus deu ao seu povo. E é interessante a gente notar que a Bíblia que eu tenho em mãos aqui é a versão, deixa eu ver aqui, revista e corrigida. Ela diz os textos. O 46 diz assim: cântico sobre Alamote, para o cantor mor entre os filhos de Corá. Pelo título, a gente vê que alguém escreveu para que o cantor mor, ou cantor, o primeiro cantor, que seria dos filhos de Corá. Mas, como eu falei, não é quem escreveu o salmo que vai mudar, ou a falta de conhecimento de quem escreveu vai mudar o conteúdo ou o teor do salmo. Outra curiosidade também, esse nome, Alamote, significaria moças ou virgens. Era a voz de soprano, seria dirigido aos sopranos essa parte, esse hino. Só para a gente, como eu falo, trocar curiosidade. O tópico 1 fala assim, tópico 1 fala a ação do Senhor e a fragilidade humana. O 1.1 fala Deus é o nosso refúgio. Como eu já falei, e vocês já têm percebido, eu vou ler um pouco da lição da revista que a gente tem, porque muita gente ainda não tem, infelizmente ainda não tem a revista em mãos. Mas a gente tem a revista, eu vou ler um pouco da revista e um pouco dos rascunhos que eu tenho feito. Diz aqui, Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. É interessante o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é nosso refúgio, antes de relatar as calamidades, depois, no meio dos relatos e no fim do Salmo, Deus é o nosso refúgio. Refúgio, no hebraico, é abrigo contra o perigo. No verso 1 fala abrigo ou uma rocha de refúgio. O ponto 2 fala sobre Deus é nossa fortaleza. Diz aqui o comentarista, o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido, se os soldados inimigos podem destruí-lo? Neste enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. E comenta mais aqui, fala mais o comentarista, mas o Senhor também é fortaleza no nosso interior, neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, que são angústias, complexos, traumas, esgotamentos. Bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do nosso a fortaleza do necessitado na sua angústia,
Quem está em Cristo e tem uma esperança pessoal com Ele pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Os arqueólogos, eles têm achado, têm descoberto muralhas de 4,5 metros a 6 metros de espessura, com até 6 metros de altura. As grandes cidades tinham muralhas dentro das muralhas. Eu me lembro agora que a cidade de Jericó, quando o exército de Israel chegou e viu aquela muralha intransponível, dava para passar 2 carros em cima dessa muralha. E até existiam casas construídas nessa muralha. A Raabe mesmo. A Bíblia diz que Raabe morava numa casa que foi construída nessa muralha. Uma coisa interessante, verso 7 e verso 11 também traz a palavra refúgio. Mas, enquanto no verso 1 a palavra refúgio significa uma rocha de refúgio ou abrigo contra o perigo, o verso 7 e 11, essa mesma palavra refúgio significa um baluarte, uma torre forte, uma fortaleza. Pai do Senhor Jesus, Giovanni, irmão Alessandro, pastor Cláudio, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por nos ouvir, nos ver neste momento. Só me dá uma resposta, por favor, vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Porque, como eu já falei, eu ainda estou aprendendo a lidar com tudo isso. Mas, voltando à lição, os 2 termos, refúgio e fortaleza, declaram que Deus é um refúgio confiável para seu povo, quando tudo a seu redor parece estar desmoronando. E é bem verdade, muitas vezes a gente se acha numa situação ruim, uma situação, como eu escrevi aqui, às vezes as coisas parecem estar desmoronando, às vezes as grandes ondas querem nos engolir, os grandes ventos querem nos derrubar, querem nos destruir também. E a gente tem a segurança de Deus. A gente lembra desse salmo que diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Vale lembrar que ele não protege a gente para mimar a gente. Oh, muito obrigado pela resposta, irmã Alessandra. Muito obrigado. Vale, como eu estava falando, vale lembrar que ele não protege a gente para mimar a gente, para simplesmente pegar a gente no colo, como a gente faz com nossos filhos. Ô, filhinho, venha cá, eu te protejo. Não, não. Ele nos protege para nos fortalecer, para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Ele nos recebe, nos protege, nos acalma, nos tranquiliza, nos fortalece para a gente poder continuar a nossa batalha. Como a gente costuma falar, a nossa batalha é diária. É diária para vencer as lutas da vida, os desafios da vida, vencermos os pecados. A luta é diária. Então, o que o Senhor faz? O Senhor nos protege, nos guarda e nos fortalece para a gente voltar à vida. Uma coisa interessante, quando existia crises em Israel, os líderes mostravam-se propensos a buscar ajuda do Egito. Está lá no livro de Isaías 39, versos 1 e 2, quando, na verdade, deveriam buscar ao Senhor e crer nele. Infelizmente, isso muitas vezes acontece conosco também. As coisas estão difíceis para a gente, muitas vezes a gente não vai ao Egito, mas procura o auxílio de um irmão, de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, quando, na verdade, a gente devia buscar a Deus e crer que Ele tem tudo para nos oferecer, tudo para nos dar. A gente não precisa buscar auxílio em mais ninguém. Quando a Bíblia fala que o povo de Israel buscava ajuda no Egito, eles acabavam sempre pecando.
acabavam sempre sendo escravizados pelos egípcios. Então, a gente tem que procurar, quando dificuldades vierem à nossa vida, quando a gente enfrentar dificuldades, enfrentar tribulações, a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? O ponto 3, o tópico 1.3, fala socorro bem presente na angústia. Diz aqui o comentarista, de acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos, ela está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Outras Bíblias trazem outras traduções. O comentarista coloca aqui, nos tempos de aflição, que é o que fala a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Ou nas tribulações, que é a Almeida revisada e atualizada. Ou nas adversidades, que fala na Bíblia King James. Como encontramos na Bíblia de Estudo palavra-chave, a expressão bem presente no texto hebraico, origina-se de duas palavras do hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez e perfeição e o poder do socorro do Senhor. É interessante a gente lembrar que tempos de aflição ou nas tribulações aqui refere-se a uma pessoa em lugar apertado. Você já se imaginou dentro de um armário? O armário, nosso guarda-roupa. Se alguém fechar as portas com a gente dentro, dificilmente a gente vai ter mobilidade. É assim que esse termo aflição, está dizendo um momento de dor, de aflição, de luta, de angústia. É esse momento que ele fala aqui. Tribulação é isso. Tribulação é isso. Outra coisa interessante para a gente aprender. Onde a gente estava mesmo? Está aqui. Tribulações refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto e incapazes de sair desta situação. A advertência, o aviso para tais ocasiões é: não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei: não temas as palavras que ouviste. Outra coisa interessante aqui. Quando fala socorro bem presente, é um socorro que não falta em tempos de aflição. É auxílio encontrado sem falta em tribulações. O verso 5, vamos ver o que diz o verso 5. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Vamos voltar. Eles estavam sitiados. O exército assírio sitiava, estava circundando a cidade, cercando a cidade. O rei, a princípio, temeu. Foi falar com Isaías, Isaías falou, não temas com isso não se preocupe com isso não se preocupe com isso não. Aí o que acontece? Vamos ver? Verso 5, Deus está no meio dela, não será abalado, Deus a ajudará ao romper da manhã. As lutas, as batalhas nas guerras começaram ao romper da aurora. Em algumas Bíblias fala antemanhã.
Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu, como algumas Bíblias trazem, antemanhã ou ao romper da aurora. Vocês lembram o que aconteceu? A Bíblia fala que o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa. Se você quiser anotar, por favor, livro de Isaías, capítulo 37, versos 36 e 38. Eles não precisaram lutar. O Senhor mandou o anjo para brigar por eles. Quando eles levantaram, eles viram o cerco tinha sido destruído. Eles levantaram e viram 185 mil soldados mortos, suas armas destruídas, suas tendas destruídas, porque o anjo do Senhor socorreu a eles. Isso acontece conosco também. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente coloca a nossa fé em Deus, faz a sua vontade, procura ser fiel a Ele, sempre obedecer a Ele, Ele fala, eu sou teu refúgio, tua fortaleza. Não se preocupe com mais nada. Como os primeiros versos do texto fala, ainda que tudo esteja desmoronando ao teu redor, eu sou contigo. Quando a gente se vê cercado também de inimigos por todos os lados, a gente tem que lembrar que, assim como Deus deu livramento a Jerusalém naquela batalha, Ele também nos dá a batalha. Ainda que muitas pessoas tentem cercar, tentem nos fazer armadilhas, nos jogar em armadilhas, a gente tem que ter em Deus a confiança e saber que Ele nos ajuda. Não podemos nos esquecer disso. O tópico 2 fala completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. O tópico 2.1 fala a confiança prevalece em meio ao caos. O comentarista coloca aqui, terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigo que rompem as bases sólidas. O salmista expressa confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de modo que nada fique no lugar, pois, de alguma forma, Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Mesmo quando você não vê saída, mesmo quando você olha para um lado, só vê luta, olha para outro, só vê barreira, olha para frente, só vê montanha, olha para trás, vê um monte de pessoas, de gente querendo te engolir. Saiba que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, e nele você encontrará a paz que você precisa. Você encontrará o socorro. É Ele quem te dá esse livramento. Muitas vezes você olha, como eu falei, você olha de todos os lados e não vê nada. Nada que possa ser útil a ti. Aí o Senhor fala contigo. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Por quê? É Ele quem nos dá a vitória. O tópico 2 fala a cidade de Deus. Por quê? Nela estava o santuário do Senhor. Aliás, ainda falando sobre o tópico 1, diz aqui, a gente tem que ter confiança no Senhor. Diz aqui, a confiança prevalece em meio ao caos. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente do mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor
soberano. As circunstâncias podem alterar, mas a aliança com Deus, de Deus, com seu povo, nunca muda. Está em Isaías 54, verso 10. Ele é nossa fortaleza e nosso socorro em meio às incertezas da vida. Não esqueça isso, querido. Não esqueça isso, minha querida. Deus está ao seu lado. Mesmo que para você pareça que nada vai dar certo, Deus está contigo. O ponto 3 fala sobre, aliás, o ponto 2, cidade de Deus. Fala aqui. É interessante, vamos ver o verso 4 que diz. Diz aqui o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ué, mas como é que pode, João? Se em Jerusalém não tinha rio, como é que o salmista pode falar que há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus? Se Jerusalém não tinha rio, como é que o salmista pode falar isso? Na época, Ezequias tinha feito o seguinte: ele tinha mandado construir um duto subterrâneo do Vale de Cedron. Deixa eu ver se é isso mesmo. Do Vale de Cedron. Ele tinha mandado construir um aqueduto, um duto, para levar água até o tanque de Siloé, que ficava dentro da cidade. Mas, poxa, João, como é que pode isso? Sempre tinha água no rio, no tanque de Siloé? Não, a cidade tinha água disponível, mas não era o tempo todo. Não era assim o ano todo. Na época desse sítio, na época dessa guerra, dessa tentativa de invasão, o rio lá estava seco, tinha pouca água. Então, o que a gente pode ver, entender, por que o salmista coloca: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor? A gente tem que entender isso de uma maneira figurada. A gente tem que entender de uma maneira figurada, ou seja, a proteção divina, bem como a sua bênção e paz, é como um rio que corre para o templo e supre tudo com suas águas muito necessárias. Esse rio transformava o lugar em um paraíso, tal como o paraíso original, que tinha rios que supriam águas. Ou seja, eles entendiam por que o templo estava lá. A cidade de Jerusalém, era a cidade de Deus. Então, eles sabiam, eles tinham certeza, o salmista tinha certeza que o Senhor estava lá. Era o Senhor que supriria todas as suas necessidades. Eles não teriam falta de nada. Por quê? Porque o Senhor supriria todas as suas necessidades. Vamos lá, mais à frente? Vamos lá, mais à frente? Onde a gente estava? O comentarista coloca aqui: não tinha nenhum rio em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui no santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajuda. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. São coisas que a gente jamais deve esquecer. A gente passa por momentos de luta, por momentos de tribulação, por momentos de angústia, por momentos até de desespero. Mas a gente não pode esquecer que o rio que há
na cidade do Senhor, ele alegra, como o salmista fala, a cidade de Deus alegra também os nossos corações. Alegra também os nossos corações. Deixa eu ver aqui. Deus é muito bom. A gente aqui muitas vezes acha ou se deixa levar pelas circunstâncias da vida. A gente nunca pode esquecer. Claro, nós somos falhos, somos humanos. Isso está intrínseco, está no nosso ser, faz parte do nosso ser. Sentir medo, sentir não falta de esperança. Isso faz parte de nós, mas a gente nunca pode esquecer disso. O Senhor é o nosso refúgio. Vamos ver a situação que estava envolvendo aquele que resolve escrever esse salmo. Jerusalém estava sitiada pelo exército assírio. Não havia rio na cidade. Está aqui, mananciais de Gihon, no vale de Cedron. Era da onde saía a água para abastecer Jerusalém. É interessante o templo do Senhor. À época desse acontecimento, o israelita olhava na direção do templo e sentia esse símbolo, que o templo era como se Deus estivesse ali no meio deles. Eles olhavam o templo e viam, poxa, Deus está aqui comigo. Sentiam segurança nesse símbolo de proteção divina. Mais tarde, a história do povo de Israel mostra Israel passa a considerar o templo como se fosse um ídolo, e não apenas como morada, não mais como morada do Senhor. Eles não se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Eles imaginavam que, olhando para o templo, eles seriam salvos dos babilônicos. O que a gente aprende aqui? Muita gente, inclusive casas de ditos cristãos, ou se autodenominam evangélicos. Em muitas casas há a Bíblia aberta no Salmo 91, outros há a Bíblia aberta no Salmo 93, como se isso fosse garantia de vitória, como se isso fosse garantia de livramentos, mas não. Muita gente usa isso, manter a Bíblia aberta, como se fosse um amuleto. Na realidade, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Tem que estar no nosso coração. Uma certa vez eu fui numa clínica oftalmológica e médico muito bem conceituado mesmo, muito bem conceituado. E eu vi em cada porta daquele consultório tinha uma caixinha de metal bem no cantinho em cima. Eu não contive a curiosidade, a gente já se tratava com ele há muito tempo, minha filha, meu filho, a Neide já se tratavam com ele há muito tempo, enfim, minha família se tratava com ele. Então, eu não contive a curiosidade, falei, doutor, o senhor é da onde? Aí ele falou, me parece que judeu da Polônia, ou foi mais ou menos esse o termo que ele usou. Aí eu lembrei, aquela caixinha eram os filactérios. Não estou falando que ele era ou não religioso, era ou não, seguia as doutrinas judaicas. Não estou, isso é irrelevante. Mas eu achei curioso ter aquela caixinha. E eu lembro que existiam na antiguidade os filactérios, que eram aquelas caixinhas de metal que muitos judeus, muitos hebreus colocavam na testa, outros no peito, outros, me parece que na mão, no dedo, porque eles imaginavam que fazendo aquilo estariam sob a proteção de Deus, quando na realidade a gente tem que ter a palavra dentro do nosso coração, em nossa vida, e não como coisas para as pessoas verem.
Não é isso, não é assim que a gente aprende. Então, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, com o tempo, passou a ver o templo como um ídolo, imaginando que isto seria suficiente para livrá-los dos babilônios. Esse Salmo 26 mostra confiança. Nesse salmo, a confiança era fiel e obediente, prefigurando a segurança desfrutada pelo povo de Deus na futura cidade celeste. É para onde a gente vai, é para onde estamos caminhando, fazemos de tudo para chegar lá. Tópico 2 fala aqui a agitação das nações e o cessar as guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com as guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Isaías menciona bramido e pedido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação, revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus em seu auxílio e em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Infelizmente, é uma verdade. A gente tem visto leis sendo ditadas ou sendo promulgadas cada vez mais contra a família ou contra os princípios bíblicos. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer. A Bíblia fala de nações que se voltam contra Deus, mas lá na frente, eles vão voltar em Deus. 7 nos mostra os campos ao redor de Jerusalém, que os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos espalhados e quebrados. Não havia ocorrido a batalha, mas o anjo do Senhor deixara vestígios a fim de estimular a fé do povo de Deus. O Senhor derrotou e desarmou os seus inimigos e destruiu as armas, de modo que não podiam mais atacar. Ou seja, o povo de Israel, o povo de Jerusalém levantou, acordou pela manhã, à noite eles tinham ido dormir com os soldados cercando a cidade. De manhã, quando eles acordam, eles veem os soldados inimigos todos mortos. E com isso eles tiveram a fé deles aumentada. Eles cresceram a confiança em Deus. Assim também somos nós. Ainda que tudo esteja mostrando maldade, ainda que tudo esteja mostrando que nada dá certo para a gente sabe que Deus é bom. A gente sabe que Deus é conosco. Vamos ler na Bíblia. Versos 6 e 7. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Me permitam ler, por favor, a Bíblia na linguagem de hoje. Esses versos nos falam assim: as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Imagina quando Senaqueribe voltou para sua cidade. Será que ele estava contente? Ele estava alegre, feliz, porque ganhou a batalha? Ao contrário, ele chegou encantado. Tanto é que a Bíblia vai falar que seus filhos matam a ele. Matam a ele.
Então, ele chegou lá reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso. Assim também será na volta do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Versos. Deixa eu ver aqui. Verso 10. O verso 10 desse salmo diz aqui: e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O texto aqui, aquietai-vos, quer dizer literalmente, não mexam em nada, descansem. Isso é um recado para nós. Muitas vezes a gente está em sofrimento, em angústia, mas a gente fala, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e ainda continua procurando sair da situação que a gente está. A gente tem que deixar Deus agir. É como às vezes acontece, a gente tem o costume, no momento de tribulação, de angústia, quando alguém se volta contra a gente fala, Senhor, está na tua mão. E a gente tenta resolver o problema. Ué, a gente não colocou na mão de Deus? Então, se a gente tenta ainda resolver esse problema, a gente tira o problema da mão de Deus. É o que o Senhor fala aqui. Aquietai-vos. Não façam nada. Descansa. Ezequiel e seus líderes, o fato de eles terem permitido Deus ser Deus, foi fundamental para eles terem aquela vitória. Ou seja, Senhor, está contigo. E pronto. Descansar. Vai dormir tranquilo. Senhor, está na tua mão. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vai resolver. Eu sei que o Senhor vai dar. Eu nunca esqueço, eu já contei algumas vezes, muitas pessoas já me ouviram falar. Eu lembro quando a gente estava para comprar a casa que a gente mora hoje, faltava uma certa quantia. Eu pedia para um, não conseguia, pedia para outro, não conseguia, ia em outro, não conseguia. Já estava terminando o prazo que a Caixa nos deu para poder para o financiamento, já estava terminando. A Neide, a minha esposa, sempre falava, João, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu sempre falava para ela, filha, eu não sei. Nem que caia um maço de dinheiro do céu, a gente vai conseguir essa casa. E hoje a gente já faz 19 anos que a gente mora nessa casa. Ou seja, Senhor, está na tua mão. Pronto. Pronto. Deixa Deus agir. Deixa ser Deus na tua vida. Deixa ser Deus para te dar livramento. Deixa ser Deus para te dar solução dos seus problemas. Deixa Deus ser Deus para fazer o que é melhor para você. Deixa ser Deus para que ele possa agir na tua vida. O tópico 3, acho que a gente ainda vai falar mais alguma coisa sobre esses versos. Tópico 3 fala aqui relações importantes e inspirações. Tópico 3 fala a relação entre os Salmos 46 e 47. Eles possuem muitas ideias afins, ou seja, parecidas. Verso 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o vitorioso de Deus sobre a terra, retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. É interessante. Aproveita, por favor, que você está com a Bíblia aberta. Eu sei que você está com a Bíblia aberta, porque você gosta de acompanhar na Bíblia. Vamos ver o verso 9, o que fala desse verso 46.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O verso 9, o salmista considera a vitória de Deus sobre os assírios um sinal de vitória sobre todas as nações e do estabelecimento do seu reino glorioso. Ou seja, aquilo que a gente leu no tópico 2, 3, continua agora. Então, como se fosse uma visão do futuro, quando o Senhor Deus, Jesus Cristo, vai vencer as lutas. Os profetas anunciaram que os gentios se voltariam para o Senhor e compartilhariam o reino com Israel. E o salmista olhou através das eras e viu o cumprimento dessa profecia. Os líderes, representantes dos povos gentios, demonstrarão sua sujeição e darão louvores a Jesus Cristo. Não é isso que fala o livro de Apocalipse? Que vai chegar uma hora que todas as nações saberão e crerão que Deus é Deus? O verso 3 desse mesmo Salmo 46, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Perdão, o verso 47, perdão, o Salmo 47, verso 3. Eu me perdi aqui, me perdoe. A Bíblia fala que quem confessa o pecado é digno de misericórdia. Então, eu errei e me perdoo. Estou pedindo perdão a vocês. O verso 3 do Salmo 47 fala aqui: Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo de nossos pés. A Bíblia fala que somos nós que julgaremos a terra. Então, ele vai sujeitar estas terras, esses reinos, a nós. A promessa da vitória definitiva do Deus sob a liderança de seu grande rei é o tema básico da Bíblia. O resultado da batalha final já está determinado desde muitíssimo tempo atrás por Deus. Deus já falou há muito tempo que isso vai acontecer. Aqui, o texto que a gente está lendo, aconteceu a vitória sobre os assírios, quando quiseram invadir a cidade de Jerusalém. Mas os profetas já viram isso acontecer lá na frente, quando todas as nações reconhecerão Jesus Cristo como Salvador único. Verso 4 desse capítulo 47 nos diz assim: escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. É interessante a gente saber que Deus amou a Jacó. Não me pergunte por quê. Aliás, alguém já me perguntou e não se sabe por quê. Deus se agradou de Jacó. Poderia ter se agradado de Esaú ou de uma outra pessoa qualquer, mas Deus escolheu a Jacó. Ponto. É o que importa. Essas palavras, a quem amou, talvez sejam a maior contribuição, a mais significativa desse texto, a nossa compreensão ao propósito de Deus. Amar significa fazer sua escolha. Deus escolheu, pronto. Deus escolheu os israelitas para ser seu povo sagrado. E dessa forma, ele amou. Amou a Jacó, amou a Israel. Pronto. É suficiente. Ah, mas por quê? São coisas que só o próprio Deus pode responder. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus explica para ele: Deus amou, aliás, o amor de Deus se estende a todas as nações além de Israel. Não abra a Bíblia, eu creio que você sabe de qual é salteado. O que diz João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo
De tal maneira. O mundo ali significa a população mundial. Todas as nações da terra. O israelita, o iraquiano, o iraniano, o japonês, o coreano, Coreia do Sul, Coreia do Norte, o português, o francês, o italiano, o brasileiro, o mexicano, o americano, o canadense, amou todas as nações. De tal maneira, o João, quando escreve, de tal maneira, significa que não tem como mensurar o grande amor que Deus teve por todos esses povos, por toda a humanidade, e vai continuando, que deu seu Filho unigênito, o único que ele tinha. Não tinha mais ninguém que pudesse substituir Jesus. Deus amou e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele escolheu Jacó, escolheu o povo israelita, escolheu sim o povo israelita, mas ele também amou a mim e a você. Ele estendeu esse amor a todos nós. Vamos ver o que diz o verso 5? Verso 5 do 47, do Salmo 47, diz aqui: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Na noite que os 185 mil soldados foram mortos pelo anjo, Deus desceu, executou seu julgamento. Isso está, se você quiser anotar, por favor, Isaías 37, verso 28, 29 e 36. E depois ele subiu em grande glória para o seu trono. Foi o que a gente leu no Salmo 46, verso 8. Davi apresenta uma descrição semelhante de vitória no Salmo 68, 18. Se você quiser anotar, por favor, Salmo 68, verso 18. E esse mesmo texto, esse mesmo verso que Davi usa, fala, Paulo também em Efésios 4, versos 8 a 10, ele cita, aplicado à ascensão de Cristo. Se a gente olhar bem o que aconteceu no Calvário, a gente vai pensar, poxa, Jesus veio. Se a gente só tivesse os olhos carnais, se a gente estivesse vivendo naquele momento, a gente ia ver que Jesus foi crucificado. Ia pensar, puxa vida, acabou. Aliás, eu me lembro aqui, o evangelista Lucas fala de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Um conversava com o outro conversava com um e falava, pá, de repente chega alguém próximo a ele, vem cá, eu posso ir com vocês? Ah, a gente vai para ali, para Emaús, você quer ir com a gente? Ah, vamos embora. Eu vou mais na frente, mas eu vou com vocês, pode ser? E ele viu a conversa deles e ia perguntando, mas vem cá, vocês não ouviram falar que isso tinha que acontecer? Vocês não viram o que os profetas falaram? Que ele viria, que esse homem viria, pregaria o amor, falaria das bem-aventuranças, falaria de um reino eterno, um reino que não é desse mundo, mas que por causa disso ele seria perseguido, seria morto, mas ressuscitaria. Vocês não viram falar disso? A Bíblia diz que eles chegaram na cidade de Emaús, esse andarilho queria ir mais na frente, eles falaram, poxa, já é tarde, a cidade fica muito longe, fica aqui com a gente, passa a noite com a gente, ceia com a gente, passa a noite e amanhã você continua. A Bíblia vai falar que, durante a ceia, esse andarilho, que agora sentava com eles, levantou o pão, deu graças a Deus e sumiu. Aí um olha para o outro olha para um e fala, você sentiu a mesma coisa que eu? Eu acho que é ele que estava com a gente. É bem verdade, porque eu senti algo diferente quando ele falava com a gente. Ou seja, meu querido,
a princípio, aparentemente, parecia ser uma derrota. Mas Paulo fala que não foi a derrota. Pelo contrário, Deus viu. A crucificação seria uma tragédia se a gente olhasse humanamente, com nossos olhos. Mas não foi assim que Deus viu. Deus viu o que se passou em seu sacrifício na cruz. Jesus conquistou a vitória sobre o mundo. Ele falou que viria e morreria, mas ressuscitaria. E foi o que aconteceu. Ele ressuscitou, ele teve a vitória sobre o mundo e venceu o diabo. E cumpriu os preceitos da lei de Deus para que os pecadores pudessem crer e serem salvos. Imagina que grande vitória foi essa. Ele veio, morreu. Aliás, o próprio evangelista João nos conta que Jesus não foi morto. Ele fala no Evangelho, me parece, capítulo 10 de João, fala: ninguém tirou minha vida, ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder para isso. Sou eu quem dou a minha vida. E depois vou pegar de volta. E foi isso que aconteceu. Que gloriosa vitória. A gente saber que Jesus subiu ao céu e está longe de seu inimigo e está assentado à direita da majestade nas alturas. O 3.2 fala sobre a relação entre os Salmos 46 e 48. Tópico 3.2, eu vou ler aqui na revista, há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, 13 e 14. Vamos ver o que fala? Salmo 48, 13 e 14. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo para. O verso 13 e 14 é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar. Tudo que a gente aprende concernente à obra de Deus, a sua palavra, a gente deve aprender e passar à frente. São coisas que a gente não deve guardar para nós. Tem pessoas esperando a gente falar desse evangelho. Assim como alguém um dia falou para a gente, e o Espírito Santo entrou no nosso coração, mostrando os nossos erros, a gente também tem que fazer isso para as gerações futuras, para as pessoas que nos cercam. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo, não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossas famílias, as virtudes daquele que nos chamou e do seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Ou seja, é o que eu já falei, a gente desfruta das bênçãos de Deus. Deus faz muito por nós. Então, a gente que vê as maravilhas de Deus, a gente não pode guardar para a gente tem que passar para outras pessoas também. Vamos ver o que diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ver? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. O que diz?
que diz? Leia para mim, por favor. Diz aqui: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que Deus fala isso de nós? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para quê? Pedro continua: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quantas vezes Deus faz algo por nós e a gente se esquece? Muitas vezes, muitas pessoas acham, não, quando eu ganhar uma Mercedes, eu vou dar meu testemunho. Quando eu ganhar uma casa com 40 quartos, eu vou dar contar a bênção. Não. Aliás, até por coisas que a gente imagina pequena. Alguma luta que a gente passa que para a gente é pequena, a gente tem que contar, falar que Deus abençoou. Por exemplo, a cada dia de manhã você deve agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu consegui acordar. Quanta gente não consegue levantar pela manhã, vai deitar e não consegue mais levantar. Senhor, muito obrigado por poder enxergar. Quantas pessoas sofrem por não poder enxergar? Senhor, muito obrigado por poder enxergar o teto do meu lar. Quantos não têm um teto? Muito obrigado pela cama que eu pude deitar e dormir. Quantos não têm cama? Muito obrigado por poder respirar. Parece que é uma coisa fútil para você. Mas quantas pessoas existem que não podem respirar? Na atualidade mesmo. Quantas batalhas têm sido feitas porque não há respirador nesse momento de pandemia? Muita gente não consegue respirar. Eu até me lembro de alguém que colocou no. Eu vi em algum lugar que uma pessoa de alta dessa pandemia estava chorando e alguém perguntou para ele, mas por que você está chorando? Ah, porque um dia nesse respirador me custou $500. Quanto eu estou devendo a Deus por poder respirar o tempo todo de vida que eu não precisei desse respirador? Então, meu querido, então, minha querida, temos que agradecer a Deus, que contar a todos que nos cercam. O Senhor faz, o Senhor fez e o Senhor fará. Fez comigo, fará com você também. Basta que você creia e deixe Ele agir na sua vida. Outra coisa para a gente aprender. Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. Era praticamente invencível. O povo de Israel via Jerusalém como uma cidade bela, uma fortaleza segura, a alegria de toda a terra. Sua segurança não estava em sua localização, nem em seus muros, mas sim em seu Deus, pois ele era a sua fortaleza. O verso 3 desse Salmo 48 diz aqui: Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Foi na derrota de Senaqueribe que Deus se fez conhecer como alto refúgio. Ele mostrou, ele é o alto refúgio, como o salmista falou. Como eu já falei, alguns falam que foi Ezequias, outros dizem que foi Corá, outros falam que foi Davi, mas o importante é Deus é o nosso refúgio. Deus é que nos fortalece, Deus é que nos ampara, Deus é que nos socorre, Deus é que nos coloca em seus braços. Deus nos coloca em seus braços. Versos 4 a 7
Vamos ver o que diz? Versos 4, 7. Porque eis que os reis se juntaram, eles se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no, ficarem maravilhados. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados os que se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarse com o vento oriental. Senaqueribe e seu exército cercaram Jerusalém a fim de tomar, capturar a cidade. Mas, com a ajuda de Isaías, Ezequias, que era temente a Deus, buscou socorro do Senhor. Olha o segredo. Buscou o socorro do Senhor. Ele não buscou aliados. Ele não buscou outros exércitos para ajudarem a ele. Ele buscou ao Senhor. E Deus livrou. O que Deus fez? Enviou seu anjo e matou 185 mil assírios. Esse julgamento veio de súbito, de repente, como as dores de uma mulher em trabalho de parto. E a destruição foi como aquela tempestade causada por uma tempestade despedaçando uma frota de navios. É engraçado. Os assírios e seus aliados chegaram petulantes, cheios de confiança em si mesmos, mas foram derrotados, humilhados e obrigados a voltar para casa. O tópico 3 fala sobre a inspiração que Lutero teve. Diz aqui o comentarista, fala quando Lutero escreve o hino Torre Forte é o nosso Deus, ou Castelo Forte. O comentarista coloca aqui, o ano foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Nesse período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Me permita ler aqui um trecho de um livro que, eu confesso, eu já li umas 4 ou 5 vezes, e todas as vezes que eu leio, parece que é a primeira vez. E eu recomendo, se você puder adquirir esse livro, se você puder adquirir, me perdoe, porque o meu, como meu irmão lá de Santos falou, ele não sai nem para ir no quintal. Ele não sai da minha casa nem para ir no quintal. Porque são coisas que a gente adquire e cada vez que lê, a gente aprende mais. Então, se você ainda não tem, eu recomendo Heróis da Fé, o escritor Orlando Boyer, da CP Adeus. O meu já está bem velhinho. O meu é de, deixa eu ver se tem a edição aqui, 85. Foi a semana passada, né? O ano de 1985. Se você puder adquirir, eu recomendo. O livro diz aqui, o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta na cidade de Worms, foi quando Martinho Lutero foi intimado para defender suas teses. Queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que recusasse ir. Não fora John Hus entregue a Roma para ser queimado, apesar da garantia de vida da parte do imperador? Mas em resposta a todos que se esforçavam para dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu, ainda que haja em Worms tantos demônios quantos sejam as telhas dos telhados, confiando em Deus, eu ali entrarei. Lutero, monge agostiniano, ele gostava de fazer as tarefas mais humildes do monastério. Lavar o chão, varrer as celas, fazer os funerais,
as coisas mais humildes ele gostava de fazer. Ele se importava em ser cada vez mais humilde. E é uma coisa para a gente aprender. Deu um estalo aqui agora, eu lembrei aqui agora. Infelizmente, hoje, muitas pessoas só querem status, só querem visibilidade, só querem aparecer. Não, isso aqui eu não posso, porque ninguém vai me ver, ninguém vai me enxergar, então não vou fazer. Mas saiba que quando você faz para Deus, mesmo que ninguém enxergue, Deus está vendo. E no momento certo, ele vai te honrar. Continuando aqui o texto. Na sua viagem para Vones, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Vones, levantou-se na carroça em que viajava e cantou seu hino, o mais famoso da reforma, Rheinfestberg, isto é, Castelo forte é nosso Deus. Ao entrar, por fim, na cidade, estava acompanhado de uma multidão de povo muito maior do que a que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte, foi levado perante o imperador, ao lado do qual se achava o delegado Papa, seus eleitores do império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número dos príncipes. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem, de físico forte para enfrentar tantas feras, que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. A verdade é que passara uma grande parte da vida afastado dos homens e mais ainda achava-se fraco da viagem, na qual foi necessário que um médico atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não na sua própria força, mas no poder de Deus. E continuando aqui, sabendo que tinha que comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior de vigília, prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um de seus amigos ouviu orar assim: ó, Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas, contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu o podes fazer. Não é minha causa, mas sim a tua, que tenho eu com grandes da terra. É a tua causa, Senhor, a tua causa, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, salva-me, em ti confio, ó Deus, meu Deus. Vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios, e se meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Conta-se que no dia seguinte, na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a dieta, o veterano general Friedensburg colocou a mão no ombro do reformador e disse: pequeno monges, vais a um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa, e sabes que o é, avança no nome de Deus e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martim Lutero vencera a batalha em oração e que entrava somente para declarar-lhes que a havia vencido de maiores inimigos. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero, perante a augusta Assembleia, que se retratasse, ele respondeu: se não refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, desde que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros.
A minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. De volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado: Está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. O que eles queriam ali é que ele se retratasse das 95 teses que ele tinha levantado. Quando ele viu que a igreja de Roma vendia indulgências, quando ele viu que a igreja de Roma fazia muitas coisas contra o evangelho, ele levantou as 95 teses. E continua aqui. A cidade de Worms, ao receber as notícias da ousada resposta de Lutero, o anúncio do Papa, alvoroçou-se. E as palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo que afluiu para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege, Lutero teve de enfrentar outro grave problema. O edito da excomunhão entraria imediatamente em vigor. Lutero, por causa da excomunhão, era criminoso e, ao findar o prazo do seu salvo-conduto, devia ser entregue ao imperador. Todos os seus livros deviam ser apreendidos e queimados. O ato de ajudá-lo, em qualquer maneira, era crime capital. Mas para Deus é fácil cuidar de seus filhos. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados, que depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao castelo de Wartburg, perto da Eisenach. Isso foi um estratagema do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar à casa. Ou seja, ele foi, enfrentou o Papa, enfrentou o operador, colocou a sua vida nas mãos de Deus, sabendo que Deus iria livrá-lo. Ele foi, enfrentou aquelas pessoas, recebeu o salvo-conduto, e muita gente queria que o imperador tirasse esse salvo-conduto, e ele foi editado a carta de excomunhão, essa carta foi editada, foi feita, e antes de expirar o tempo do salvo-conduto, um amigo dele sequestrou a ele e levou Lutero para o palácio dele, e ele continuou a fazer a sua obra. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, que nos guarda, que é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro, bem presente na nossa angústia. Amém? A conclusão diz aqui: aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco, nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso, sabemos que no final a vitória é do povo de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Deus, por mais este momento que o Senhor nos concedeu de podermos estar diante da tua igreja, diante dos teus filhos e das tuas filhas, que se dispuseram, ó Pai, a ficar durante 1 hora e pouco, aprendendo cada vez mais da tua palavra, trocando informações com eles, ó Pai. O Senhor nos dá esta graça de trocar informações, porque, como eu sempre falo, eu nada tenho a oferecer, mas o Senhor nos dá e assim eu divido com todos aqueles que me cercam. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Que venha, Senhor Jesus, eu possa falar como João falou, que desapareça o João Batista e que o Senhor possa aparecer cada vez mais. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. E todos possam dizer amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus